Pode tomar os vossos assentos, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Vamos digitar aqui um pouquinho. Em um texto. Estava com 2 textos no coração, mas esse me saltou com mais intensidade. E eu queria pensar com os irmãos aqui um pouquinho. Vamos ler o verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que palavras do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. E ele disse: sai para fora, e põe-te em pé neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como uma grande nuvem, forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho de Damasco, pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Amém, irmãos? Um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, mas que tem uma profundidade muito grande para as nossas vidas nesse dia de hoje. Haja vista que, quando a gente olha para esse texto de 1 Reis, capítulo 19, a gente entende que existe um contexto e a gente consegue observar exatamente a história e o contexto desse capítulo 19. Nós, outrora, já passamos por ele também para falar de um grande momento em que Deus, ele faz por meio desse grande homem de Deus que é Elias. Elias, ele entra no capítulo 17 de 1 Reis. Elias, ele entra, até então a gente não ouve nome, não vê menção de nada, mas no capítulo 17 ele entra para trazer, para definir algo para a nação de Israel. A nação de Israel estava muito tempo distante, estava muito tempo longe do Senhor, e
Elias, ele entra e no capítulo 17 ele traz para a nação de Israel, da parte do Senhor, um juízo, um tipo de um juízo, onde de certa forma ele disse que não haveria chuva e não choveu por algum tempo. E essa falta de chuva trouxe para a nação de Israel uma escassez de alimento, de água, e a gente já sabe muito bem disso. Mas o propósito maior não estava apenas na questão de faltar a água para a nação de Israel, mas era fazer com que a nação de Israel pudesse se voltar ao Senhor novamente. Porque esse é o desejo de Deus, né? O desejo de Deus é que todo ser humano se volte a Ele. E é isso que Elias aqui, ele vai ser usado para que a nação de Israel pudesse se voltar ao Senhor. Só estou voltando a história um pouquinho, não é isso que eu queria ficar, mas só estou voltando a história para que a gente entenda. Elias, então, por certa forma, ele é usado pelo Senhor e ele mata 750 profetas, 400 de Azera, mais 350 ou 350, mais 400, mas eu sei que deu uma totalidade de quase 800 profetas, se não estiver enganado. E diante dessa situação, Elias é usado pelo Senhor, os profetas de Baal morrem, porque ele faz aquele duelo, que é que o Senhor que respondesse com fogo, de certa forma, eles, de novo, renderia-se ao Senhor que respondesse com fogo. Elias tinha a ideia e sabia que, de certa forma, quem responderia com fogo era o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É por isso que ele fez isso. E, de certa forma, realmente, eles preparam o holocausto e, de repente, os profetas de Baal começam a clamar e não acontece nada. Nada. Os profetas de Baal clamam e, de repente, nada acontece. E Isaías e Elias, não sei por que eu estou com Isaías. Elias, não vou falar agora, não vou para Isaías, não, vou ficar aqui mesmo, estou brincando. E, de certa forma, clamou, não aconteceu nada. E Elias vai dizer o seguinte: será que o Deus de vocês não está dormindo? Por isso não está respondendo? Acho que ele deu uma saída. E, de repente, ele vai fazer um deboche santo. E, de certa forma, realmente não acontece nada. E eles clamam de manhã até pelo meio-dia e nada acontece. De repente, Elias vem, prepara a lenha, prepara o holocausto. De repente, sendo impulsionado pelo Senhor, ele faz uma oração. E quando Elias faz essa oração, diz a palavra de Deus, que desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e lambeu toda a água que estava ao redor daquele vale. Coisa boa e coisa maravilhosa é a gente se deparar com esse texto. Porque diante de uma explosão tão grande como essa, a gente consegue observar o poder de Deus, como Deus é poderoso para fazer o extraordinário acontecer. Como Deus, ele é poderoso para fazer o impossível tornar-se possível. Mas também como é bom a gente entender qual é o desejo do Senhor para o coração, qual é o desejo do coração de Deus para as pessoas. É que todos se voltem ao Senhor. E que todos realmente se inclinem diante de Deus, dizendo que só o Senhor é Deus. E de certa forma, é isso que às vezes nos falta. Não vou ficar aqui, eu vou continuar. Mas às vezes é isso que nos falta. É realmente inclinar os nossos corações ao Senhor e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Às vezes falta-nos um pouco mais de intensidade para dizer isso. Às vezes falta-nos um pouco mais de força para dizer isso. Às vezes falta-nos um pouco mais de visão para conseguir compreender que só o Senhor é Deus. Às vezes falta-nos um pouquinho mais de entendimento para dizer que só o Senhor é Deus. Mas nessa noite não tem por onde a gente correr. Nessa noite não há possibilidade de nós termos uma visão diferenciada dessa. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor
e a Ele toda adoração. Mas tudo bem, Lucas, Deus te abençoe. Eu ia mencionar o seu nome, acabei não mencionando, mas Deus te abençoe. Lucas 6. Mas tudo bem, maravilha. Esse é o cenário, Brenda, que a glória de Deus se manifesta, aonde Deus vem com o seu poder e com a sua glória e faz o extraordinário acontecer. Mas, logo na sequência, o capítulo 19 que eu li, parece que a gente tem um cenário totalmente diferenciado desse cenário que eu estava falando agora. A gente vê o mesmo homem, a gente vê o mesmo Deus, mas a gente, de certa forma, vê um cenário totalmente diferenciado. Elias, no capítulo 19, ele, de certa forma, ele recebe uma mensagem. E essa mensagem que ele recebe de Acabe e de Jezabel vai mexer com o psicológico de Elias. E isso tem me chamado a atenção. Isso tem mexido comigo nesses últimos dias. Porque há um homem que, de certa forma, estava totalmente cheio de Deus, cheio da glória de Deus, se manifestando, deixando ser canal de Deus para a vida de uma nação de Israel, para a vida para a vida da nação de Israel, aonde, de certa forma, ele foi canal de bênção, foi por ele. Ele disse que segundo a sua palavra, e acabou, não ia haver chuva e pronto, e não choveu mesmo. Mas no capítulo 19, a gente vê um homem que agora está com as suas emoções abaladas, e está com as suas emoções abatidas. E é sobre isso que eu queria falar. O Senhor, Ele sempre tem me direcionado a falar sobre cura na alma. E eu tenho falado ao Senhor, Senhor, se o Senhor tem falado isso comigo, e de certa forma há algo para o Senhor fazer no meio do teu povo, então cura, Senhor. Porque muito mais do que curar aquilo que é físico, a nossa alma, ela precisa realmente estar curada. Se fosse alguns diazinhos atrás, eu não pregaria isso. Mas hoje eu posso dizer, o Senhor é poderoso para curar a nossa alma. O Senhor é poderoso para trazer cura no nosso interior. Porque nos dias atuais em que estamos vivendo, a pressão ela é muito grande. Todos nós aqui vivemos em uma velocidade muito grande com os nossos afazeres. Ainda mais nós que estamos na frente da obra e temos aqui responsabilidades, não só na igreja, mas quantas responsabilidades nós temos dentro da nossa casa. Alguns com as suas empresas, outros sendo apenas funcionário, outros as responsabilidades, os compromissos que têm durante o dia, durante o mês. Aqueles que trabalham têm as suas responsabilidades a estarem cumprindo, seja sendo ela financeiro, sendo mãe, sendo pai, sendo empregado. E tem um detalhe muito grande. Às vezes a gente acaba não se dando conta, mas até como cristão, há uma responsabilidade que está sobre nós, de ter que ter uma conduta, Helene, de não poder andar de qualquer forma, de não poder andar de qualquer jeito. Não estou dizendo que isso é pesado, mas a gente vive dentro de uma panela de pressão, onde a gente precisa realmente se manter íntegro em todos os pontos, norte, sul, leste, oeste, manhã, tarde e noite, sendo um bom pai, sendo um bom marido, sendo um bom genro, sendo um bom filho, sendo um bom amigo, sendo um bom pastor, sendo um bom amigo, sendo um bom empregado. E de repente todas essas atribuições, elas estão dentro de nós. E existem coisas que às vezes vão acontecendo e a gente não imagina, que às vezes existem coisas que vão nos abater de uma certa forma, que a gente fala, puxa, eu achei que eu estava tão forte, e de repente é uma situação tão pequena. Acontece como aconteceu com Elias.
O mesmo homem que tinha visto o fogo do céu descer e consumir o holocausto, e uma nação toda dizer só o Senhor é Deus, é o mesmo homem que um pedacinho de papel, com algumas letras, fez com que ele se abatesse. Fez com que a alma dele se angustiasse. Alma batida. Por que perturbas a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Diante de tanta pressão, diante de tantas situações adversas, projetos, sonhos, frustrações, coisas que nós imaginávamos ter e de repente não tem, posições que às vezes até queríamos alcançar e não estamos, projetos de vidas, eu estou falando para tantas coisas que estão inseridas dentro de nós e que às vezes nós fluímos em uma proporção tão grande, nos sentimos às vezes, homens e mulheres cheios de Deus, mas que de repente em uma única coisinha, nos abate de uma forma a ponto de até pensarmos que não conhecemos a Deus. E essa era a situação de Elias. Capítulos anteriores, forte, cheio de Deus. Agora, em um capítulo posterior, depressivo, chorando, pedindo a morte, dizendo, já basta, ó Senhor. Em um capítulo anterior, Deus se manifestando. Num capítulo posterior, Elias dizendo, quero morrer. E eu fiquei pensando, gente, que é muito difícil quando a nossa alma está abatida, a gente conseguir ter força para querer caminhar. Muito difícil. É muito difícil. Porque a alma, eu vou usar esse termo, ela é a sede das nossas emoções, da nossa alegria. E quando a nossa alma está abatida, irmãos, não tem o que fale para nós. Não tem o que faça. Nenhum contrafilé com gordura. Nem o dinheiro na conta. Nada consegue, Mara, fazer com que aquele quadro mude. Porque uma alma batida, o corpo reage, a mente pensa, e tudo que a gente quer é parar. Foi o que aconteceu com Elias. É o mesmo homem que está no capítulo anterior cheio de Deus. Agora no capítulo posterior, ele está abatido, fugindo de um problema. Porque de certa forma, a alma estava abatida e tudo que ele queria não era, tudo que ele queria era fugir daquele problema. E quando a nossa alma está abatida, tudo que a gente quer é fugir de todos os problemas. É por isso que a gente fala, quero morrer. E coisa difícil irmãos. Porque de certa forma, Elias, mesmo tendo todo o entendimento de quem Deus era, ele foge para o deserto. E eu vejo Elias aqui como uma pessoa depressiva. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Entenda isso. Depressão não é demônio. Depressão é angústia na alma.
Existe uma influência? Pode até ser. Mas eu entendo que no mesmo corpo onde habita Deus, não pode habitar, não pode jorrar duas águas. Ou Deus está, ou Deus está. Mas a depressão é uma angústia profunda na alma, onde parece que entra um buraco no nosso peito. Parece que nada fecha aquilo ali. E para nós que estamos no século 21, quem não se deparou com isso? Nem celular quer atender. Porque o estresse está tão alto, a angústia está tão alta, que celular não quer nem atender. Fome não tem. Há um sono que bate, que tudo que você quer fazer é só dormir. E às vezes a gente não se depara que nós somos cristãos, mas que somos pessoas reais, que temos problemas reais, porque temos uma vida real. Mas em contrapartida, nós temos um Deus, que também Ele é real. E quando a nossa alma está angustiada, como aconteceu aqui com esse grande homem de Deus, tudo que a pessoa quer é fugir. Tudo que a pessoa quer é parar. Elias foi para o deserto. E ele estava tão cansado, que Elias, ele caminha um dia todo fugindo deste problema. E é natural isso. Nós queremos fugir quando a nossa alma está abatida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não precisa ficar com vergonha disso. Não precisa ficar com vergonha da situação que está vivendo. Porque Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé, Ele nos vê por dentro e por fora. Mas existem horas que são importantes isso acontecer nas nossas vidas. Só para que a gente entenda e compreenda e receba nas nossas almas a grandeza de Deus para as nossas vidas. Elias caminha um dia inteiro. E quando ele caminha o dia todo, ele para. E ele diz: vou ficar por aqui mesmo, já basta, Senhor. Já chega. E eu fico pensando que quantas pessoas diz isso ao Senhor, sabia? Porque às vezes, nós até temos um comportamento como Elias. Temos uma intensidade tão forte na igreja, que a gente faz, né, pastor Ives? A gente corre, a gente lidera. Olha aqui, Deus te usa para colocar a mão sobre as pessoas e serem curadas. Deus te usa de repente para trazer uma palavra de ânimo e conforto para as pessoas que precisam. No seu trabalho Deus te usa, na sua rua Deus te usa, quando fazendo compra Deus te usa, ou seja, o tempo todo Deus está te usando, cortando o cabelo, e de repente Deus está te usando. E às vezes vamos tomando a proporção de que realmente entendemos e acreditamos o quão grande é o Senhor. Mas de repente acontece algo tão minúsculo, que faz com que a gente caminhe o dia inteiro. E na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, reage, você para. As suas emoções estão dizendo, chega. E aí você diz, já basta. Já deu o meu tempo.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não responda para mim, não. Mesmo sendo brincadeira, às vezes quando pensamos, mas sabe quando você está com tanta pressão no seu dia a dia, na sua vida, tá, que de repente você fala assim, nossa, se eu fosse embora hoje, puxa vida, eu ficaria tranquilo. Sabe o que é isso? É angústia na alma. A pressão é tanta que você fala, puxa vida, não é egoísmo não, mas se eu fosse embora agora, ufa, ia descansar. Porque de certa forma, as pressões às vezes são tantas, que o nosso desejo, não é que nós somos fracos, é que quando a situação está tão forte, nosso desejo é de querer parar com tudo. E quantas pessoas que estão aqui no nosso meio, que diz já basta para um monte de coisa, para o relacionamento, para os filhos, para o trabalho, para casa, para as amizades, já basta, chega, já deu, e tal. E deixa eu lhe dizer uma coisa, que a gente pode dizer um monte de coisa, mas o Senhor ainda, Brenda, Ele não terminou a obra que Ele tem para fazer através de nós, através de mim e através de você. Eu me preocupo sim da maneira que você entra aqui. E as minhas orações sempre são essas. Tenho falado na quinta-feira. O culto do domingo é o culto do movimento. Eu sou o pastor, hoje eu posso falar. Abro o parênteses e falo. O DSC é quando nós estamos tratando a alma. Quando nós estamos trabalhando com maturidade. Para a gente crescer e avançar. Mas hoje, a minha oração é para que você saia daqui não da mesma maneira que você entrou. O que adianta pular e permanecer da mesma maneira? O que adianta levantar os braços e falar em língua estranha e voltar para sua casa da mesma maneira e amanhã continuar da mesma maneira, com essa angústia na alma, com essa insensibilidade? Não adianta. O Senhor, Ele quer trabalhar hoje no seu interior. Ele quer trabalhar hoje no seu ser. É hoje que Ele quer agir por meio da sua palavra, porque agora quando Elias está caminhando, e é interessante porque, olha aqui para mim, o Senhor nos respeita, sabia? E eu fico pensando que a gente também precisa respeitar o tempo das pessoas. Se Deus respeita, por que a gente não respeita, né? Se o Senhor respeita, nós temos que respeitar. Deus respeitou aqui, Lelo. Que Elias caminha um dia todo. E diz, já basta. E ele vai deitar e vai dormir. Ele deitou e dormiu. Mas preste atenção. Mesmo, olha aqui para mim. Mesmo Elias deitado e dormindo, Deus estava trabalhando. A gente não sabe de nada. Nós somos muito limitados para conseguir compreender e entender a mente do nosso Deus. A canção diz, quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele. Por isso que a gente dá glória, porque dele, por ele, para ele, são todas. É por isso que a gente dá glória, porque a gente não consegue entender. Quando tudo diz que não dá, Ele está trabalhando por nós. Quando
Tudo diz que realmente a situação está dizendo que já era, vamos morrer, já basta. Ele está trabalhando por mim e Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando pela minha casa e Ele está trabalhando pela sua casa. É sim. É sim. Sabe o que mais me chama a atenção? É porque ele dorme. E dormir faz bem. Como é bom dormir quando nós estamos cansados. Eu quero dizer que o dormir é o alívio de Deus para nossa alma. Dormir é o alívio de Deus para nossa alma. E ele dorme. E de repente, o Senhor está trabalhando por ele. O Senhor dá ordem ao anjo e fala: leva sustento para o meu servo. Porque preste atenção, mesmo que você esteja numa situação como essa ou parecida como essa, você ainda continua sendo servo do Senhor. Isso não te faz nem mais e nem menos. Deus nos conhece por dentro e por fora. Eu não sou mais quando de repente eu estou com mais intensidade, não sou menos quando estou com menos intensidade, Senhor. Ele me conhece por dentro, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe qual é o seu nome. Ele sabe das suas limitações. Sabe que se Ele fazer assim, ó, bu, a gente assusta. A gente acha que a gente é forte, fazer o que é isso? Que a gente é fraco, mas Ele não, Ele é forte. Ele é poderoso. E de repente Elias é sustentado por um anjo. E chega e dá pão. E de repente acorda ele e fala: Elias, come, tem um pãozinho para você aí. Bebe um pouquinho de água. E de repente Elias come e bebe água. Mas agora a situação estava tão intensa que ele nem se deu por conta, acredito eu. Ele come, bebe e deita e dorme mais uma vez. E olha aqui para mim, Deus respeita esse tempo de novo de Elias. Ele deitou e dormiu, e o Senhor respeitou esse tempo. Fica tranquilo que nada foge do controle de Deus. Se o tempo é de deitar e dormir, é o tempo do Senhor. Calma. Calma. Fique tranquilo. Se é tempo de parar com as atividades, calma, para um pouquinho. Sossega, fica tranquilo. Aí para. Tal. Dorme. Tudo bem que a quantidade que anda é bem maior a quantidade que você fica parado. Mas parou por um dia. Não comeu uma não, comeu 2 vezes. E depois de comer 2 vezes, o anjo falou assim, ó, Elias, levanta, come, porque ainda muito comprido te será o caminho. Tem cura para a tua alma aqui nessa noite. Tem alívio de Deus para você aqui nessa noite. E ele comeu e bebeu. E com a força daquela comida, vai dizer o texto, que ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe. E aonde que é Horebe? Horebe é o monte de Deus. Horebe é o lugar que você recebe do Senhor a renovação das suas promessas. Horebe é o lugar que você recebe o direcionamento do Senhor para a sua vida. Horebe é o lugar onde Deus se revela e cura sua alma.
E isso é muito interessante, porque Elias caminha e ele entra na caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e vai dizer: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? E ele vai dizer: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para tirar. Quando o Senhor pergunta para ele: o que faz aqui, Elias? Ele está exatamente, sabe o quê? Ele está falando para o Senhor qual era o problema dele. E isso é muito interessante, porque olha aqui para mim, nos momentos de angústia na alma, tudo que a gente precisa é falar, você sabia? É de conversar. Tudo que a gente precisa é de expor para fora. E isso é muito sério. Porque hoje, há muitas pessoas que procuram um psicólogo para conversar. E quando chega no psicólogo, ele vai falar tudo aquilo que você já sabe. Estou mentindo? Vai falar tudo daquilo que você já sabe. Mas de repente você vai pondo para fora. Vai pondo para fora. Vai pondo para fora. Vai pondo para fora. E de repente você toma uns 3 tapinhas para lá e para cá. E você fala: nossa, ufa, agora estou mais aliviado. Porque realmente é isso mesmo. Quando a nossa alma está abatida, tudo que a gente precisa, irmã Benê, é de pôr para fora as nossas frustrações e os nossos medos, os nossos traumas. E quando o Senhor pergunta: o que faz aqui? Ele diz: Senhor, é aquele povo lá ingrato, que saíram tudo fora da presença do Senhor, e estavam todos corrompidos. Eles são culpados. E agora, Pai, estão querendo tirar a minha vida, e eu estou sozinho. Porque realmente há uma causa. E é isso que ele está dizendo aqui. E eu fico pensando que o psicólogo dos psicólogos está aqui nessa noite. E é ele. Por isso que diante do Senhor não tem reserva. Diante do Senhor, fale tudo o que você tem que falar. Porque às vezes a pergunta é essa: o que fazes aqui? Quais são as suas frustrações? E os 2 discípulos no caminho de Emaús, o Senhor serviu de psicólogo para eles. Ué, o que está acontecendo? Para onde vocês estão indo? E de repente Jesus eles vão dizer para Jesus, eles não sabiam que era Jesus, mas és tu, peregrino aqui, e não sabe o que aconteceu. Jesus, que de repente veio dizendo que era o rei, que era tudo isso. Nós estávamos esperando que era ele que remisse a nação de Israel, e de repente já é hoje o 3º dia, e ele não ressuscitou. Aí de repente, olha aqui, Jesus para do lado dele, abre a palavra. Ele é a água, aquele que tem sede pode beber. A água e a palavra, ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo, a água e a palavra estavam junto com aqueles 2. E começa a caminhar, e vai caminhando, e vai caminhando. E nessa caminhada, depois que o texto vai dizer, quando Jesus parte o pão, eles vão dizer: não ardia em nossos corações quando a palavra... Não queimava nossos corações quando a palavra saía, quando a palavra era ministrada. Não ardia em nossos corações, por quê? Porque a palavra é alimento para a alma angustiada. Eácia, Ecomaná, Ereaço. É a palavra, é a palavra. E de repente o Senhor pergunta para ele: o que fazes aqui? De repente, começa algumas coisas a acontecer. E quando algumas coisas começam a acontecer, algumas mudanças começam a acontecer no tempo, Elias nem se impressiona. Tinha visto o fogo cair do céu. De repente,
Eventos começam a acontecer, vento forte, que fendiam, vento forte que fendia os montes e que quebrava as penhas. De repente, ele se depara com terremoto, vento forte, terremoto acontecendo, e Elias, irmãos, estava tranquilo. Não estou dizendo que essas coisas não impressionam, mas estamos falando de Elias, que de certa forma viu fogo do céu cair e consumiu o holocausto. E de repente, irmão Celso, isso não impressionou. De repente, fogo. Mas de repente também ele observa que o Senhor não estava no fogo. Coisas extraordinárias acontecendo. E isso não estava chamando a atenção de Elias. Mas tudo isso era o próprio Deus que estava se manifestando, que estava se revelando. Mas o texto vai dizer que de repente ouviu-se uma voz mansa e delicada. Alguém já fez massagem aqui? Quem já fez massagem, levanta a mão. Quando você chega na sala para fazer massagem, quem fez em mim foi um homem, é óbvio. Vocês já estavam curiosos para saber isso, né? Porque a minha mulher não deixa. E faz bem ela, isso mesmo, não deixar. Você está certinho, viu, amor? Coberto de razão. E as irmãs também têm que ser dessa maneira, viu? Só você pode pegar no corpinho do seu marido. Ok? Fica a dica. O pastor tem que ensinar. É ou não é? Mas quando você chega lá, o que eles fazem? Não tem gritaria. Tem voz alta. Eles abaixam, irmão Sebastião, a luz, certo? Você é cristão? Então eles põem um fundo musical, irmão Celino. E aí o senhor, ó, fica tranquilo. E ó, nem o mosquito entra na sala para não te atrapalhar. Porque o intuito daquela massagem não é só apenas trabalhar os seus músculos, mas é trazer um relaxamento total. Mente, descanso, tranquilo, e de repente vai nos pontos certinho e vai tirando os nó que tem nas costas e vai trabalhando. E quando você sai de lá, você assim, ó, nossa, parece que eu estou tranquilo mesmo, porque essa é a intenção. E às vezes nós estamos acostumados, irmãos, tanto no movimento, tanto no extraordinário, fogo que sobe, fogo que desce, fogo que joga, fogo que vem, fogo que vai, fogo que pega, fogo que acende, fogo que apaga. E aí, Débora, a gente vai embora. E aí, o que você viu? Não sei. O que você está sentindo? Tudo. E aí, o que Deus falou? Não sei. Eu sei que eu vi fogo, mas tem hora que não é. Não é. Olha aqui para mim. Fogo aconteceu no capítulo anterior, mas tem hora que não é fogo. Não é vento. Não é terremoto. Tem hora que a voz precisa ecoar direto do trono. E alcançar a sua alma. Isso aconteceu comigo, gente. Porque tem hora que a gente fica milhão. E tudo que a gente quer é parar. É isso. É ou não é verdade? Está ali o meu confessionário, ali, olha ali, ó. Ele senta lá na mesa lá e eu falo, Ives, é assim. E ele só fica assim, ó. Tá bom. Foi embora. E tá tudo certo. E às vezes a gente se encontra nessa situação. Jéssica, a gente não quer ver o poder de Deus assim no extraordinário.
Já estão acostumados a ver isso aí. Não que isso não seja bom. Mas tudo que a gente quer ouvir, Lelo, é a voz do Senhor. Mansa, suave e delicada. E a voz ecoou: o que fazes aqui, Elias? E ele vai dizer: Senhor, é aquele povinho lá. Eu tenho sido zeloso, extremamente zeloso, mas aquele povinho lá, Senhor. E eu estou aqui porque é o seguinte, porque eu fui lá e agora eles falaram que vão me matar e tal. E vai falando, e de repente o Senhor vai dialogando com Elias e vai dizendo: Elias, quem disse que é para você estar aqui? Elias, é o seguinte, não é hora mais de avançar. Você chegou aqui em Horebe porque aqui em Horebe é o lugar que eu vou manifestar a cura. Elias, você vai voltar. Porque o que eu comecei a fazer em você, através de você, eu ainda não parei. Volta. Volta. Porque existem algumas coisas para você fazer lá. Ungir alguém em seu lugar. Ungir profeta. Ungir rei. Pode voltar, Elias, porque eu ainda tenho uma grande obra na sua vida. E Elias volta, e quando Elias volta obedecendo a ordem do Senhor, a gente vê Elias jogando a capa sobre Eliseu, e quando ele joga a capa sobre Eliseu, Eliseu agora começa a caminhar com Elias. Preste atenção, uma pessoa restaurada, uma pessoa curada, uma alma curada, ela entra exatamente no propósito, no querer de Deus, mesmo que ainda a situação não está resolvida, mas pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra do Senhor, a gente volta com certeza de vitória. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer que tem cura para a tua alma. E tem canções que faz... Você escuta ela, não faz parte de você. Mas quando você passa por ela, quando você passa pela situação, existem canções que vai no fundo da sua alma. E aí existe uma canção que eu quero cantar com vocês. A canção diz assim, o coro, ó. Se não der pra cantar, não cante. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arraste. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Oh, respira. Oh, respira. É só isso, tem hora que não tem palavras. Oh, respira. Oh, respira. Respira. Curva a tua cabeça. É tudo que você precisa fazer neste momento. Só isso. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. O Espírito Santo está aqui. Eu vou atar essa ferida. Não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar.
Eu não tenho nojo de você. Não é porque você foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Oh, respira. Oh, respira. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Eu vou atar essa ferida, mas não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque você foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor. Eu vi o quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, se não der pra orar, se não der pra andar, só não pare de respirar. O exército precisa de você. A sua família precisa de você. A sua igreja precisa de você. Ei, a sua casa precisa de você. Ei, a sua empresa precisa de você. Ei, a sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Oh, oh, respira. Oh, respira. Oh, erai. Erai, soreasa. Bicanaya, sobereasa. Se não der pra cantar, se não der pra cantar, se não der pra orar, se não der pra andar, só não pare de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa.
nem sei o que eu faço agora. Não sei se eu oro, se eu não oro. Mas Jesus está aqui. Ele está aqui para curar a tua alma. Curva a tua cabeça. Desce. Eu vou orar por todos aqui. Decanda-se abaixoras. Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Decanda-se abaixoras fácil. Aqui está a tua igreja, Pai. Senhor, e assim como o Senhor me curou lá em casa, naquele dia, que eu estava tão angustiado com a minha alma, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso aqui também, Pai, no meio do teu povo e no meio da tua igreja. Quantas frustrações, quantos sentimentos de perdas, quantos sonhos frustrados, quanto sentimento, Pai, que o Senhor faz na vida de todo mundo e não faz na vida de alguns. Quantas pessoas que sofrem, Pai, por situações, Senhor, sentimentais aqui nessa noite. Mas o Senhor é poderoso. Quantos que sofrem por conta de filhos? Quantos que sofrem por conta de esposa e de esposo? Quantos que sofrem por conta da obra, Pai? Choram por tantas situações que acontecem. Mas o Senhor é poderoso, Pai, para trazer cura nessa noite. Recebe cura em nome de Jesus na sua alma. Recebe cura em nome de Jesus. Recebe cura na sua alma. Recebe cura. E eu vou profetizar de olhos abertos. Recebe vida em nome de Jesus. 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 Recebe consolo, recebe conforto. Recebe alegria do Espírito Santo. O seu trabalho não é em vão. Fica tranquilo. Ainda não é hora de parar, não. Ainda é hora de continuar. O Senhor está te chamando. Ei, vamos, porque eu ainda não terminei a obra. Eu não terminei a obra ainda na sua vida. Eu não terminei. Não. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. A água está aqui. E se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus meu ministério
restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu faço isso, irmãos, porque Deus me usa aqui, mas Deus te usa aí também. Se você não quiser fazer, não tem problema, não force não, mas abraça essa pessoa que está do seu lado, abrace ela, abrace mesmo, deixa fluir de você para essa pessoa, isso, deixa fluir de você para essa pessoa, recebe alívio de Deus, recebe sim, recebe, Deus está aqui, Deus está aqui, derraça, e o Senhor veio aqui só para consolar e confortar a nossa alma, irmã Norma. Foi isso que o Senhor veio fazer aqui. Veio consolar e confortar o nosso coração, porque amanhã é segunda e a gente tem muito trabalho. Ei, levante a cabeça e vamos para frente. Não é hora de parar, bora, não fuja, enfrenta, porque o Senhor está contigo. É isso que Ele está dizendo. Ele está com você, bora, vamos. É bom estar na presença do Senhor, né? É bom. É bom estar na presença do Senhor, porque Ele alegra a nossa alma. Coisa boa. Deixa fluir, eu tô tranquilo, já vamos embora já. Glória. Jesus, o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por essa noite, pelo renovo, pela Tua presença sobre nós, sobre a Tua casa. Obrigado, Senhor, porque falaste aos nossos corações e nos ensinaste, ó Pai, mostrando que o Senhor tem alívio para nossa alma, Pai. Assim nós oramos, sendo já agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Decandescia. Irmãos, eu não esquento a cabeça, não. Quem quiser ir embora, pode ir. Eu estou tranquilo esperando aqui. Deus é bom. Quiser ir, você vai e Deus está agindo aqui. Eu percebo. O Senhor vai agindo aqui. E a gente vai entendendo Deus agindo. Deus vai agindo. Sim, Jesus. Glória. Glória. Irmãos, vamos orar
nessa última oração aqui, pela Laura, pede oração pela sua mãe e pela sua filha que está com febre. Traz o microfone para o irmão Guerreiro que ele vai orar. Irmãos, também nós vamos orar pelo filho da Wélida. A Wélida mandou mensagem para mim e pediu para que a gente sempre lembrasse do filho dela, o Filipe, porque desde neném ele tem umas crises. Ela não sabe se é dor, já passou no neuro, em todos os médicos competentes e não acha que ele tem. Então ele tem começa um tipo de cólica nele, tinha parado e agora voltou com mais intensidade. E ela disse que ele perde até o sono, ele fica batendo na perninha, e aí ela não sabe o que é. E ela pediu para que a gente pudesse sempre clamar a Deus pela vida do Filipe, né? Desde neném, desde quando ele estava pequenininho, nós fomos lá visitar, ele tinha isso, mas achava-se que era o intestino que estava acabando de se formar. Mas aí por fim agora voltou de novo com as mesmas dores. Então vamos orar por ela, vamos orar pela Laura, a Laura que pede oração por sua mãe. Segunda-feira, irmãos, amanhã é dia da família, fica tranquilo com a sua casa. Eu deveria ter escrito todos os irmãos para participar lá na sede, foi muito bom. E ontem falou sobre criação de filhos. E falou algo muito importante. Mas não muito, lógico, algumas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. E dentre elas, a irmã Diné disse o seguinte: olha, tire a melhor louça que você tem. A melhor louça não é para os estranhos, a melhor louça é para a sua casa, é para a sua família. Se quebrar, não tem problema, você vai lá e compra de novo, mas a sua família precisa ser valorizada, e é real. Eu tenho falado isso aqui, o dia a dia nós fazemos segunda-feira aqui, muitas pessoas pensam: pastor, pode fazer na sexta? Pastor, pode fazer na quarta? Irmãos, você faz o dia que você quiser, certo? Qual é a ideia de tirar a segunda-feira? É para a gente valorizar aquilo que é importante para a nossa casa. Se fazer na sexta, já é final de semana, chega pessoas na sua casa, ou você vai para algum lugar e de repente você nem consegue ter o seu momento com a sua casa, com a sua família, enfim. Então tire a segunda, né? É o início da semana, depois do trabalho, você chega ali, senta ali, faz uma comida, faz um churrasco, né? Faz alguma coisa ali dentro da sua casa ali, faz uma lasanha, faz um purê, faz um estrogonofe, faz um escondidinho, faz qualquer coisa, mas faz. E aí você tira ali com a sua família, senta, ora, conversa. E ela falou muito importante sobre a mesa, de assentar sobre a mesa. Nossa, foi muito lindo. Então, tire a segunda-feira para você. Agora, se você não consegue fazer na segunda, vai fazer na quarta, tranquilo. Aí é uma questão sua. Mas não deixa de você valorizar a sua casa. Não deixe de você valorizar a sua família. Quando você não valoriza, vem outras pessoas e valorizam. Então valorize a segunda-feira. É só você e seu filho? Ore com seu filho. Busque a Deus com seu filho. Coma a melhor comida com seu filho. Não sei. Faz lá o que você acha que tem que fazer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Terça-feira teremos culto. Quarta-feira, reunião de obreiro na sede. Chamar os irmãos para ir na sede quarta-feira. Quinta-feira nós temos DSC apenas aqui e dos casais e dos juniores, porque os adolescentes e os jovens estão com uma responsabilidade de ir lá para a sede. É isso? Quinta-feira? Então, vão se reunir lá na sede, vai ter uma atividade lá, não sei qual vai ser a atividade, mas os líderes vão estar lá. Quinta-feira é feriado. Ok? Mas vamos ter o nosso DSC mesmo. Sexta-feira, as irmãs aqui, juniores. Sábado, não tem nada. Eu ia fazer feijoada, mas, irmãos, está tão sobrecarregado aqui os nossos dias. Nós íamos fazer feijoada, eu preciso orçar aí mais ou menos uns R$1.400 essa despesa aí da construção. Graças a Deus, nós já levantamos. Agora vamos ver a laje aí. O irmão Joaquim está animado com a laje. O irmão Joaquim que me animou, não foi eu não, eu ia meter telha.
Meu irmão Joaquim me animou. Falou, rapaz, vê a laje aí. Nós vamos ver esse negócio aí, vamos colocar a laje para ficar bom. Falei, o senhor está falando, então assim seja. O senhor falou, eu disse amém e o senhor diz amém também. Pronto. E aí nós vamos agora correr agora para colocar a laje. Mas nessa primeira etapa ainda tem algumas coisas para nós orçar aí. Eu ia, de certa forma, fazer a feijoada sábado. Mas, irmãos, estão vendendo tanta coisa aqui que eu fico desesperado. Eu fico desesperado. Porque é não sei o que, é criança, é refrigerante, é não sei o que. E enfim, aí eu fico desesperado e eu fico preocupado com os irmãos, porque tudo sai daqui. Mas o Senhor vai prover para nós aí isso que nós temos que pagar, Sidney. Deus vai prover. Deus vai prover. Não tem aí algumas pessoas com bastante brincadeira com Pix, mas eu acredito que Deus pode providenciar para nós o dinheiro sem ferir aí, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, o saldo nós temos e nós vamos pagar, pode ficar tranquilo, que nós compramos no cartão do Léo, fica tranquilo, nós vamos pagar, fica sossegado. Se a gente não pagar, você paga, mas nós vamos pagar. Tô brincando, mas nós vamos pagar isso aí, fica tranquilo. E aí depois na outra semana já é o nosso ASAF. Aí é correria e tal, beleza. Aí vai sobrar a última semana, então que vai ser Santa Ceia. Aí não tem como mais, aí já passou tudo ASAF, aí nós vamos ter que fazer essa feijoada aí, para a gente poder, pelo menos, levantar uns 5 mil reais nela aí. Glória a Deus. Irmãos, fiquem de pé. Irmãos, sábado tem evangelismo com a FADEP e uma DEP no Parque da Cidade. Sábado. Que horas? A partir das 3h30. Depois vocês vêm com os líderes aí e eles vão estar alinhando isso. Irmão Guerreiro, faça essa última oração para nós. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de poder estar juntos, te louvando, te adorando na beleza da tua santidade. Pai querido e santo, neste momento eu te peço, Senhor, venha abençoar, Senhor, a Wélida, Senhor, abençoa a sua filhinha, Senhor, da tua graça, abençoa aquela família, Senhor, com toda sorte de bênção. Ah, grandioso Deus, também te peço, sim, Senhor, agora que nós vamos sair para os nossos lares, leva-nos na tua paz, nos guarda, Senhor, dá-nos uma noite, Senhor, abençoada por ti, Senhor. Sim, também abençoa esta semana para cada um, Senhor. Dá, Senhor, da tua bênção durante toda a semana, que possamos te glorificar e te adorar todos os dias, Senhor, até que o Senhor venha. Meu Deus, meu Pai, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu falo aqui alguma coisa desse tipo assim, de construção, de dinheiro, eu falo sem querer constranger ninguém, é real, vocês sabem disso, né? Se tem uma coisa que poucas vezes eu falo, até alguns me falam, pastor, você precisa falar mais de dízimo, de oferta. Sim, mas, irmãos, por que falar tanto se a gente já sabe da nossa responsabilidade e compromisso? O que falta não é falar, o que falta é só agir. Lá fora tem uma outra palavra, né? Mas só falta agir. Então, por que eu vou falar aquilo que a gente já sabe, né? Mas eu falo sem querer constranger as pessoas e sem querer, de repente, falar, irmãos, aqui todo mundo é igual. Aqui ninguém, aqueles que sentem ainda mais, amém. Aquele que sente dar a mesma coisa, amém. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada sozinho. Tudo que a gente faz aqui é com a comunidade. Então não se sinta constrangido, não quero constranger ninguém. E tudo que eu quero é que o nome do Senhor seja glorificado. Mas isso é bom até falar para vocês. Esse mês nós fechamos o nosso relatório do mês com R$ 1.600 negativo. Sabe o que é R$ 1.600 negativo? É R$ 1.600. Ou seja, não supriu a necessidade de tudo que se entrou, né? Então, eu falo isso para vocês porque é a realidade. Eu não vou falar mentira, ok? Que eu e o Sidney agora que está ficando com os cabelos brancos, coitado. Então, estamos tendo que se desdobrar. É a realidade. Então, se todo mundo... e é verdade. Se todo mundo agir com as suas responsabilidades... Irmãos, vou ser sincero, vocês vão deixar o pastor mais tranquilo. Eu vou conseguir pensar mais no espiritual,
vou conseguir até mais. Não é chantagem, mas é verdade. Essas coisas até realmente deixa a gente um pouco assim preocupado. Mas se todo mundo entender, pegar firme no trabalho, irmãos, não vai ser pesado para ninguém. Preste atenção. Você ajuda conforme aquilo que Deus tem te abençoado. Você não dá mais, você só dá aquilo que Deus tem te abençoado. Quem ganha 1.000, dá em cima de 1.000. Quem ganha 2, dá em cima de 2, de 3, de 4 e assim sucessivamente. Ninguém dá nada mais. Dá exatamente aquilo que o Senhor tem abençoado a sua casa e a sua família. Deus abençoe. Faz assim com a sua mão. E vamos jantar. Que o grande amor de Deus, cada um na sua casa. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nessa noite. Digamos juntos... Amém. Se não pensa que tem uma coisa aqui. Não tem, né? Hoje não tem. Já foi aniversário. Ô, pai de juniores. A Raquel tá chamando aqui, ó. Pai de juniores. Pai de juniores. Deus não rejeita. Somente esperar o que Deus irá fazer. Pai dos juniores, quando ele esteja é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando